essas questões com resiliência, junto ao Conselho da Reconstrução, e a gente está em linha com o secretário de Reconstrução do Estado, secretário Pedro Capelupi. Um bom dia, obrigado pela atenção e seu tempo aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, Osíris, bom dia, Stock, bom dia, Macalossi, bom dia, ouvintes da Band. Sempre um prazer enorme falar com todos vocês. Satisfação toda nossa. Como é que está o andamento, secretário, desses projetos, sobretudo de casas, né, que o governo está entregando, no Vale do Taquari, que é a região mais atingida? Bom, o andamento é muito positivo, né? Sabemos que a política habitacional é crítica, de fato, e as pessoas precisam, né, retornar às suas casas para poder retomar suas vidas. E o desafio da habitação em grandes tragédias é, de fato, enorme, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. Por isso, o governo do Estado, desde o início, né, sob orientação e determinação do governador Eduardo Leite, criou alternativas para ajudar os municípios e as pessoas a conseguirem moradias, sejam temporárias ou definitivas, para que a vida pudesse ser retomada naquelas localidades. Então, nesse sentido, já foram entregues casas provisórias, né, módulos provisórios, em algumas cidades, né, em Cruzeiro do Sul, em Encantado, Estrela. Vai haver uma nova entrega agora em Triunfo, na quinta-feira. Então, os trabalhos eles vêm avançando e é importante, né, todo mundo, né, saber, quem está próximo ali já vê isso acontecendo, mas a grande dificuldade de se encontrar, né, novos lugares para que essas casas sejam construídas é justamente achar nesses municípios locais que não estejam sujeitos a novas inundações, que não sejam em áreas de risco. E isso, muitas vezes, ou quase todas as vezes, exige, né, um esforço de localização desses terrenos. Em alguns casos, é necessário fazer a desapropriação de áreas, sempre é necessário trabalhar o terreno, né, preparar o terreno para que a construção das casas seja iniciada. É necessário levar infraestrutura também, água, esgoto, energia elétrica, enfim, né, serviços públicos, para que essas pessoas possam estar atendidas ali. Então, o grande desafio que o Estado tomou para si também, para ajudar ali os municípios e complementar as políticas habitacionais que a União também faz, foi de criar alternativas administrativas mais rápidas aqui para poder auxiliar em todo esse processo, desde a identificação dos locais mais seguros para a colocação dessas casas, sejam as provisórias, sejam as definitivas, e também trabalhar a preparação dos terrenos para que a implantação das casas possa ser feita. E aí contamos, claro, com a ajuda de parceiros que doaram, né, estruturas também, casas, módulos, em alguns lugares, Ministério Público, outras empresas também privadas. Então, esse trabalho ele vem acontecendo e, ao mesmo tempo, o governo do Estado tem trabalhado também para instituir políticas habitacionais permanentes. Então, o governador Eduardo Leite enviou o projeto de lei à Assembleia Legislativa, que foi aprovado, foi sancionado, que cria e estabelece mecanismos permanentes aqui, perenes de políticas habitacionais. Então, isso vem sendo feito com muita dedicação pelo governo do Estado. Agora, o senhor está contente com a velocidade com que isso, está satisfeito com a velocidade com que isso está sendo feito? Está se conseguindo vencer a burocracia cartorial dessas regularizações? Você nunca vai me ouvir falar, ou nunca vai ouvir nós aqui que trabalhamos na administração pública falarmos que estamos satisfeitos com velocidade, né? Nós que entendemos e vemos ali o dia a dia das pessoas e a necessidade, né, de se fazer política pública, sempre vamos estar lutando aqui contra a burocracia, contra, né, muitas vezes a falta de estrutura que precisa ser aperfeiçoada para entregar com mais velocidade. Então, claro que não estou satisfeito com a velocidade, estamos trabalhando aqui duramente com a equipe toda dedicada e fortalecendo, né, as equipes, né? O governador Eduardo Leite também tem trabalhado em outras frentes, e aí destaco aqui a contratação de servidores temporários, que também foi aprovada pela Assembleia Legislativa, a nossa reestruturação de carreiras também, porque isso faz diferença nessa velocidade. Então, nós precisamos ter uma estrutura administrativa capaz de lidar com essa velocidade. Eu sempre digo, trabalho já na administração pública há uma década e meia. Nós precisamos ter uma estrutura que eu defendo que seja mínima, mas ela tem que ser suficiente
para dar conta desses desafios. E nós precisamos lembrar que os nossos desafios aumentaram bastante nos últimos 4, 5 meses. Então, velocidade é sempre um ponto importante e nós temos muito a avançar ainda. Secretário, bom dia, Sérgio Stock aqui. Eu quero seguir nessa linha aí da velocidade, porque identificado um local para construir moradias, tem todo o processo da regularização fundiária, da organização das prioridades, de quais são os moradores que vão para lá. Como é que está esse cronograma? Quais são os passos que precisam ser seguidos? Bom, Stock, esse é um processo que, de fato, né, leva tempo e muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? A construção da casa em si, né, a colocação lá da estrutura, hoje em dia nós temos métodos construtivos que são muito rápidos. Então, né, esse tempo de construção de casas modulares, usando estruturas já pré-construídas, estruturas metálicas, estruturas em madeira ou mesmo em concreto, são hoje muito mais rápidas de serem construídas. Então, o grande desafio está, de fato, nesse processo anterior. Nesse sentido, desde a identificação das áreas, né, que não podem ser áreas de risco, o governo do estado trabalhou para fazer, logo no início, depois das enchentes, o mapa único do Plano Rio Grande, que é uma junção ali de mapas e identificação de locais, né, usando imagens de satélite, usando outras informações também que vêm de diversos órgãos que monitoram a situação dos rios, enfim, construiu-se o mapa único do Plano Rio Grande, que tem uma capacidade de identificar e estabelecer os locais onde não se deve construir casas, ou seja, são locais que foram severamente atingidos ali pelas enchentes. Então isso já é, né, um grande passo para agilizar essa primeira etapa, que é a identificação dos locais. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando com a Univates ali no Vale do Taquari para rever os planos diretores, para aperfeiçoar os planos diretores, ou seja, para onde as cidades podem crescer ou devem crescer naquelas localidades, considerando todos esses desafios. Então, isso é uma ação permanente que precisa ser feita. Mas o mapa do Plano Rio Grande, ele nos dá uma certeza de que essas estruturas que nós estamos construindo estão fora de áreas de inundação. E veja que nós também compartilhamos esse mapa com o governo federal, então isso tem ajudado também a Secretaria Nacional de Habitação, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal, a também nas suas políticas ali, que são relevantes, né? O governo federal tem uma tradição de fazer políticas habitacionais, então tudo isso está sendo útil também para as políticas de habitação de forma geral. E aí temos, na sequência, a identificação das famílias que precisam ser alocadas, que é sempre um trabalho, né, em todas as políticas habitacionais, Stock, fica a cargo dos municípios. Então, os municípios têm essas listas das pessoas ali nos seus cadastros que precisam ser alocadas. Mas quais são os critérios para essa priorização, para a fila? Stock, cada município vai ter os seus critérios para priorização dessas famílias. E muitas vezes vai levar em conta o número de pessoas, situações de vulnerabilidade, mulheres que chefiam famílias sozinhas. Então, isso são características já tradicionais dos programas habitacionais, que já vêm de bastante tempo, foram bastante estudados, que vão levar em consideração a vulnerabilidade e muito a característica dessas famílias. Secretário, Macalossi aqui, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O senhor trabalhou antes na Secretaria de Parcerias do Estado, ela foi, né, de certa forma, moldada para se transformar nessa Secretaria de Reconstrução, e daí eu lhe pergunto, considerando os projetos que estavam sendo desenhados com parcerias público-privadas e concessões, o que disso fica de rescaldo para ser incorporado nos planos estratégicos de infraestrutura básica do Estado? Porque eu sei que existem, por exemplo, leilões de concessão de rodovias que ainda estão por serem feitos. Então eu gostaria que o senhor detalhasse isso para nós, digamos, dentro do planejamento da Secretaria de Reconstrução do Rio Grande do Sul. Bom, Macalossi, bom dia. É um prazer falar contigo também novamente. Veja, quando nós criamos a Secretaria da Reconstrução, uma decisão importante foi manter parcerias e concessões no âmbito desse processo de reconstrução do Estado, justamente porque a nossa infraestrutura precisa ser trabalhada tanto para ser reconstruída em alguns casos, mas para oferecer resiliência e alternativas que nós vimos aqui nesse momento foram, né, cruciais. Aqui a gente ficou
com algumas rodovias interrompidas, e isso é crítico para a retomada da economia, enfim, né, para o trânsito das pessoas. Então, os nossos 2 blocos de rodovias que estão em estruturação, um deles, né, tem ali o seu coração no Vale do Taquari. Então, são rodovias que estão em áreas que foram bastante atingidas, ali a 129, principalmente ali na região de Lajeado, Arroio do Meio, Encantado, Mussum, toda aquela região, Venâncio Aires também, na 453. Então, ali é o coração do Bloco 2, que vai também até Passo Fundo e mais acima um pouco até Erechim. Então, é um eixo muito importante de deslocamento no estado, que precisa ser olhado do ponto de vista de melhorar a infraestrutura, mas também do ponto de vista de reconstrução e resiliência. Então, por isso, esse processo continua sendo olhado aqui pela Secretaria da Reconstrução. Nós temos uma expectativa de abrir a consulta pública para essa concessão do Bloco 2 em breve, agora ainda no mês de novembro. Estamos finalizando aqui alguns estudos, né, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que a gente possa fazer conversas, primeiramente continuar as conversas com as lideranças locais, com as comunidades, para abrir essa consulta. E aí, ressalto aqui, nesse novo bloco, teremos já a utilização do free flow, ou seja, a cobrança automática da tarifa de pedágio, que nos permite fazer ali já uma cobrança muito mais justa, com as pessoas pagando de maneira mais proporcional ao trecho percorrido. E, além disso, temos o bloco 1 também, que pega a região metropolitana e o acesso ao litoral norte do estado, que também tem, né, a necessidade de ser olhado como uma alternativa de resiliência também para as pessoas poderem sair da região metropolitana. Secretário Pedro, em agosto, no seminário de governo, o senhor chegou a falar reconstruir, mas fazer melhor, né? Levando em consideração justamente a tragédia climática e o pensamento que se tem que ter de meio ambiente, de resiliência. De que forma isso está sendo materializado hoje nos projetos que estão sendo levados a cabo? Bom, Osiris, vou dar um exemplo aqui prático de rodovias, né? Na duplicação da RSC 287, que é um contrato de concessão que nós temos em vigor também, né, as duplicações vão começar agora ainda esse ano, e ali, né, alguns projetos de algumas regiões, de algumas áreas, estão sendo revistos, né, pela própria concessionária, para incorporar soluções de resiliência. O que significa isso, né? A gente viu níveis, né, que a água chegou ali na 287, que são realmente impressionantes, bateu a maior cota, né, já vista, e isso tem uma implicação nos projetos de engenharia que precisam ser remodelados. Vou citar aqui, por exemplo, soluções que precisam ser incorporadas ali de engenharia, pontes secas, né, que no fim das contas são elevações da rodovia em alguns trechos para que a água possa passar de um lado para outro, isso preserva a estrutura da rodovia. Enfim, né, são várias soluções de engenharia, de drenagem. No bloco 2, ali na Serra e no Vale do Caí, temos soluções que precisam ser incorporadas, estão sendo estudadas pela concessionária para fazer a contenção de encostas, e aí são vários os métodos também, as soluções de engenharia possíveis para evitar que deslizamentos possam impactar a rodovia e, claro, né, evitar que atinja veículos ou pessoas que estão passando pelos locais. Então, essas soluções, quando a gente está falando de rodovia, se referem a isso, a buscar soluções de engenharia para drenagem, para contenção de encostas, para a utilização de pontes secas e outras estruturas, para fazer com que a rodovia seja mais resistente a eventos como esse. E, claro, além disso também, a melhoria de toda a comunicação ao longo da rodovia, que é super importante nos momentos críticos também, né? Nós temos a previsão nos nossos contratos de concessão, por exemplo, de câmeras que vão, né, na 287 isso já existe, no bloco 2, ali no bloco 3 está sendo implantado, mas que dão a capacidade da gestora da rodovia de ver todos os trechos, todos os quilômetros da rodovia. Então, isso tem também um papel nesse processo de proteção e saber lidar com as características de um evento climático crítico como os que nós vemos. Tá certo. Secretário da Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, Pedro Capelupi, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Um bom dia de trabalho, boa semana e até um próximo contato. Bom dia a todos também, um grande abraço e estamos muito felizes ontem, inclusive, com a reinauguração do aeroporto. Vamos para cima, vamos continuar a nossa reconstrução. Forte abraço a todos. Um abraço, secretário.